Ismael Silva, Renatinho, Marcelo Ribeiro, Marcelo Bonfim. Então você está eu não gostaria, aí... eu não gostaria, por exemplo, de repetir a experiência de alguns companheiros, né, que tem aquele atrito. Ora, se eu sempre dei o melhor de mim para contribuir para o êxito do projeto, sempre agi, como você mesmo disse, com fidelidade, com lealdade. Eu não sou homem de duas palavras. Ou a coisa me agrada ou não me agrada. A partir do momento em que essa relação de confiança ela é abalada, ora, já não existe mais a motivação. Ora, eu me preparava no final de 2008 para uma possível candidatura a deputado federal. No início do ano de 2009, ainda no PT, eu percebi que as lideranças que tinham relação comigo começaram a ter medo de se apresentar em público ao meu lado, temendo algum tipo de represália. Prefeitos que tinham relação política comigo começavam a não demonstrar a mesma disposição. E eu comecei a me questionar, qual é o sentido que tem continuar num projeto desse, disputar mandato de deputado federal de forma a só buscar voto de opinião, porque no dia que eu precisar de dinheiro para comprar mandato, eu posso ter certeza que eu estarei longe da política. Só serei eleito para um cargo se for de forma limpa, consciente, de forma propositiva, para dar minha contribuição livre, leve e solto. Ou seja, só tendo em mente bem servir a sociedade. Então eu fui sentindo que isso não era mais possível. E ao mesmo tempo, Ludwig, eu percebi que as contradições no PT, elas foram se avolumando. O PT que eu militei durante os 27 anos não é o mesmo PT de hoje. Né? Essa experiência para o governo... Contrassenso talvez haja hoje. Olha, né? A experiência política do PT nos executivos, de uma forma geral, tem sido algo traumatizante. Desde os primeiros prefeitos eleitos no ABC Paulista, depois em Goiânia, depois em Vitória, depois em São Paulo com a própria Luiza Erundina, em Fortaleza com Maria Luísa Fontinelli. Então nós vimos que essa experiência para o PT, do ponto de vista da história do partido, não tem contribuído muito. Até porque, ao se avolumar a participação em governos municipais, estadual e até no governo federal, o PT começou a adotar as mesmas práticas que sempre condenou. As cooptações nos poderes legislativos para formar maioria, as relações não muito bem explicadas de poder. E o PT construiu uma história de muita contribuição para o avanço da democracia, à medida que cobrava a ética das administrações executivas, à medida que tinha uma posição independente no Congresso Nacional, que denunciava escândalos, que denunciava corrupção, que propugnava por medidas então, não políticas. É o mesmo PT então, de hoje, né? Nós fomos percebendo que essas contradições, a partir do momento em que o partido chega ao governo federal, essas contradições vão se acentuando. E hoje eu diria a você o seguinte: eu estou muito confortável na oposição. Porque a democracia é um sistema complexo, mas que o fundamental da democracia é a participação do povo, é a fiscalização dos atos de governo, é a capacidade de iniciativa popular. E, infelizmente, nós estamos vivendo tempos em que só se faz política se tiver o aconchego de um aparelho governamental. As pessoas não se elegem para comandar o município, o Estado, a própria União, e no primeiro ato, depois da posse dos eleitos, as pessoas aderem vergonhosamente ao lado governista. Então, se o povo me quisesse no governo, o povo teria me eleito quando eu coloquei meu nome como candidato a vice-governador. Se eu não fui eleito, eu não posso titubear. O meu papel, nesses 4 anos, é ser oposição. Por quê? Porque é a tarefa normal. A maioria elege quem vai governar. A outra maioria, só que menor um pouquinho, é que delega para que você faça oposição. E a gente está fazendo oposição com dignidade, como a gente fez, como era na época do PT. Eu quero não permanecer muito tempo na oposição, mas só serei governo quando o povo nos eleger para ocupar um espaço. Não entrarei pela porta dos fundos. Mas, Nilson, me estribando ainda na resposta anterior que você dera, você citou aí alguns nomes
Não seria o momento do atual governador Marcelo Deda ele repensar as atitudes dele? Você citou aí pelo menos 5 ou 6 nomes. Quem é que está certo? É o governador Marcelo Deda ou esses 6 que se afastaram, que por um motivo ou por outro estão afastados dele? Você daria algum conselho? Eu passei 27 anos de minha vida dando conselhos ao político Marcelo Deda. Então, a minha parte de conselho já se esgotou. Hoje nós fazemos parte de partidos adversários. Ele no PT, eu no PPS. É claro que eu não torço para o quanto pior melhor. Sempre vou opinar nas questões de Estado, nas questões que digam interesse ao povo, torcendo para que o governo acerte, porque quem ganha é o povo. Mas, obviamente, que nem os meus conselhos serão bem aceitos por ele e nem eu tenho mais motivo para estar dando conselho para ele. E ele já é bem grandinho, como eu também, para ficar trocando figurinhas em termos de conselho. Nilson, além de administrador, político, você também é um grande economista. A crise mundial financeira atingiu também o estado de Sergipe? A crise econômica que se abateu sobre a maioria dos países do mundo, que começou nos Estados Unidos, né, com a questão da alavancagem no sistema financeiro, ela teve uma repercussão localizada e no tempo que foi justamente o finalzinho do ano de 2008. Outubro, começou em setembro. No Brasil, por exemplo, nós começamos a sentir os reflexos dessa crise em outubro e novembro. Em dezembro, já que os países mais desenvolvidos injetaram recursos, né, deram socorro às instituições financeiras. No caso do Brasil, algumas medidas anticíclicas foram tomadas, medidas simples, como liberar imposto de determinado tipo de produto que aumenta o consumo popular. Ou seja, a crise no Brasil, o próprio Lula, presidente à época, chegou a dizer que a crise era uma marolinha aqui no Brasil. Agora, não foi uma crise com grandes impactos negativos. Por quê? Sabe por que não foi? Porque o dever de casa já tivera sido feito quando foi adotado o Plano Real, com o nosso companheiro Itamar Franco e ministro da Fazenda, Fernando Henrique. Reclamam tanto. Como nós já estouramos o tempo, daqui a pouquinho a gente retoma e ele continua justamente com essa resposta e com a participação de nossos convidados especiais. Daqui a pouquinho voltamos, aguarde.